Imagina a cena, nosso protagonista tá lá, em silêncio total, e todo mundo achando que ele tá tipo meditando ou sei lá, mas na real o cara tá quebrando a cabeça pra bolar uma forma de convencer os subordinados. E antes que ele abra a boca, a Layla solta tive uma ideia. O rapaz manda logo ela falar, porque vai que dessa vez vem coisa boa, né? A Layla então explica, os Sasquatch são super protetores com os jovens. Traduzindo, se eles atacarem as fêmeas e as crianças, os grandalhões iam largar o churrasco e sair correndo pra proteger. A vingança dos monstrões só começa quando eles têm certeza absoluta de que as crias estão seguras. Nosso garoto já sabia disso, mas manda ok, e qual é o resto do plano? Ela estranha ele não surtar, e antes de continuar diz que precisa confirmar uma coisa, o objetivo não é sair matando as criaturas, só passar quietinho. Ele responde que sim, o objetivo é outro. Ela então revela um método alternativo, como os bichos estavam bloqueando o caminho porque acreditavam que ali era seguro, se atacassem fêmeas e crianças, a linha de frente ia ser atraída. Nosso herói já tinha pensado nisso, mas tem um pequeno detalhe, quem é o maluco que vai sozinho atacar e servir de isca? Ele grita que isso é praticamente uma missão suicida. Mas do nada Layla se oferece. O cara fica em choque. Ele explica que, na real, quando sugeriu, já tinha a intenção de assumir a parada. Só que ele desconfia da Layla e pergunta se por acaso ela vai usar uma certa erva. Ela faz cara de ué e pergunta como ele sabia disso. Ele responde, tá na cara. Senão, você não aceitava uma missão suicida dessas. E ainda completa que ultimamente ela anda mudando do nada. Do nada, o rapaz começa a tossir e solta que, se funcionar, o plano nem é tão ruim assim. A Layla dá aquele tapa no peito e fala pra ele relaxar, porque cresceu naquele lugar e conhece tudo. O Calix então pergunta por que ela tá indo tão longe pra ajudar. A resposta é simples e direta, se a família Shulkin morrer, ela morre junto. Nosso protagonista alerta, vai ser difícil ela ganhar reconhecimento da galera, e pergunta se ela tá tranquila com isso. Ela concorda e ele aceita, mas antes dela partir, quer ajudar de algum jeito. Ele aponta pro horizonte e pergunta se ela conhece a região. Ela responde que sim, sabe tudo. Ele mostra um ponto específico, e ela confirma, ali era acampamento de goblins e ponto de caça dos Sasquatches. O Safari agradece e fala que pode sempre depender dela, só pra deixá-la mais confiante. Eles seguem batendo papo, ela ri, fica corada, e o nosso garoto também começa a ficar vermelho. De repente, ela leva a mão no rosto dele. Rapaz, essa assassina vai dar o golpe final. Mas calma, era só pra tirar uma folhinha do cabelo dele. Ele fica todo envergonhado, sem entender por que tá agindo daquele jeito, provavelmente culpa da vida de otaku isolado. Aí aparece o Kraut, do nada, perguntando o que tá rolando. O protagonista manda ele sumir e ainda ordena que prepare os equipamentos da Layla, porque ela vai sair em missão. Kraut desconfia e pergunta detalhes, mas o Calix fala pra confiar porque ele confia nela. O cavaleiro até reclama, mas aceita. De repente, a Layla deixa algo cair e avisa que já tem o próprio equipamento. Todo mundo olha meio sem graça, porque, né, a roupa dela não cobre muita coisa. O Calix quase explode de vergonha, enquanto Kraut pergunta o que é aquilo. Ela veste as manoplas e as botinhas e começa a preparar a tal erva fedorenta que vai distrair os Sasquatches. Kraut tampa o nariz, enquanto ela pensa que não liga pra roupa ou pro cheiro, o importante é a missão. Ela se recusa a levar soldados, porque eles não iam obedecer, e o príncipe concorda que ela vá sozinha. E lá vai ela, pulando de galho em galho que nem ninja. O exército avança também, mas Calix ainda tá inseguro. Voltei, galera, sentiram minha falta. Vamos pra história. O exército avança pela floresta, com o Kraut todo empolgado, dizendo que vai resolver tudo com um ataque surpresa. Todo mundo tá ali, preparado para a batalha, mas o Calix ainda tá com aquela insegurança de quem sabe que vai dar errado. Aí do nada, um dos Sasquatches percebe algo, e quando vira, lá vem o Kraut, saltando na direção dele como se fosse um super-herói. Ele consegue dar o primeiro corte, mas... calma, ele esqueceu de fazer o corte certo. É tipo tentar cortar o pão com a faca errada e só dar uma lascada. O Calix fica se perguntando, sério, Kraut? Por que não perfurou o bicho, né? Aí o Sasquatch, sem paciência, tampa o sol do Kraut com a sombra do seu tamanho e começa a dar uma metralhada de socos nele. O Kraut voa pra longe, e o Tron, que até então tava mais calado que uma pedra, solta a frase clássica, cara, essa luta é muito mais emocionante que no PC. Bem, pelo menos ele tava se divertindo. De repente, o Sasquatch começa a bater, no peito, e o silêncio paira sobre o campo. Todo mundo fica olhando, e de repente, ouvem um monte de pássaros se aproximando. O Kalik, lá no fundo, já começa a pensar. Sabe, talvez a gente tivesse sido mais inteligente se tivesse queimado essa floresta inteira desde o começo, né? Mas o Kraut, o otimista da galera, não desiste. Ele vai pra cima gritando que vai chamar a Legião do Leão Azul. O Calix, tentando manter o controle da situação, avisa todo mundo pra não deixar ele sozinho. E aí, aparece o Albu e o Thomas, dando a moral pro Kraut não se meter em confusão sozinho. Eles entram na frente dizendo que vão ficar ao lado dele, tipo super-heróis de última hora. A luta começa de verdade, e o Kraut, já com a lâmina cheia de energia, se joga na direção do Sasquatch, mandando o sumiço nele.
E antes que o monstro possa reagir, um corte certeiro. A explosão é tão grande que a floresta inteira parece virar um espetáculo de fogos de artifício. Mas como sempre, depois de uma grande explosão vem a ressaca. O Kraut já tá quase caindo de exaustão. Mas hey, pelo menos ele derrubou o primeiro Sasquatch, né? Todo orgulhoso, ele dá uma olhada pra trás e o Calyx, olhando todo desconcertado, só pensa: por que esse cara tá se divertindo com isso? É tipo um videogame pra ele, mas a diversão não dura muito. O outro Sasquatch começa a espancar um dos cavaleiros e, claro, a espada vai voando pro chão. O Kraut, num esforço hercúleo, tenta pegar a espada, mas o monstro tá vindo pra pisar nas costas dele. Aí, em um movimento digno de filme de ação, o Kraut dá uma bicuda na boca do bicho e manda o cavaleiro pegar a espada, dizendo: vai lá, eu te salvei, faz seu trabalho. Ele continua correndo, mas já percebeu que, a cada monstro derrubado, o trabalho só aumenta. A situação dos soldados tá feia. O Kraut, já cansado, corta mais um braço de um Sasquatch, que solta um grito digno de filme de terror. Ele ainda consegue derrubar mais um, mas seus músculos estão pedindo arrego. Enquanto isso, ele percebe que, mesmo com o esforço, está ficando mais difícil lidar com os macacos. Eles são grandes e fortes, e o Kraut, bem... ele não é exatamente o Hulk. Ele começa a pensar em estratégias mais sujas, tipo imobilizar um deles. Então, desliza pela perna do Sasquatch e corta o calcanhar. O bicho grita e, um a um, os monstros começam a cair. Os soldados, animados, acham que finalmente têm uma chance. Mas o Kraut, como bom estrategista, sente que tem algo errado. E não é só o cheiro de floresta queimando no ar. Ele olha e... bom, 8 macacos caíram, mas ainda falta um. E esse, meu amigo, é o gigante albino. A situação piora quando ele percebe que o monstro albino, tipo um tanque de guerra, tá indo direto pro Calyx. O Kraut, já sem energia, corre pra frente, mas o Albu, sendo o herói da vez, entra na frente do príncipe e diz: fica atrás de mim. E de longe, o Kraut manda outro raio elétrico, cegando todo mundo e criando uma cortina de fumaça. Mas como sempre, a coisa não é tão simples. Uma mão gigante sai da fumaça e dá um tapa no peito do Albu, que voa como uma folha no vento e faz uma cratera no chão. O Calyx, desesperado, fica pensando: isso deveria ter sido eu. O Thomas, como bom cavaleiro, entra na frente do príncipe e diz: não saia de perto de mim. Aí o Kraut, já sem forças, pula pra mais um ataque, mas o Thomas fica ao lado do príncipe sem querer deixar sua posição. O Calyx, então, faz o que todo bom líder faria. Grita com ele: Thomas, ajuda a lutar. Senão, todo mundo vai morrer. Aqui! O Thomas, lutando com seu código de cavaleiro, fica com a cara de quem está entre a cruz e a espada. Ele sabe que o Calyx está certo. Eles não têm tempo. A chance de ganhar é agora. E se não agir, vai ser tarde demais. O Thomas finalmente olha pra trás, vê o príncipe e percebe que no final tem que seguir as ordens. Ele diz: certo, vou ajudar. Obedeço a você, Lord Calyx. O Calyx agradece e sai correndo, como se não houvesse amanhã. Ele segue pela cratera até chegar perto do Albu. Claro que o coitado estava praticamente esmagado no chão. Calyx, ao ver a cena, fica com a cara mais horrorizada porque o cara parecia ter levado um soco de um caminhão. O braço dele? Um pedaço a menos? A armadura parecia mais amassada que lata de refrigerante deixada no sol. Ele corre até ele, gritando para o garoto não desmaiar, porque ele vai salvar o dia e estancar o sangramento. Calyx pega uma poção e enfia a goela abaixo de Albu. Mas ele sabia que aquilo não era o suficiente. Quando retira a armadura, ele vê a barriga do garoto e pensa: que cratera é essa? O Sasquatch realmente estava com fome. O soco tinha sido direto e ele estava com sangramento interno para dar e vender. Mas claro, essas poções de nível iniciante não iam fazer o truque. Precisavam de um curandeiro, e rápido. Ele pega a espada do Albu e, como um bom herói, diz que vai voltar logo e garantir que o garoto não vire sushi. Lá na floresta, ele se esconde atrás de uma árvore, observando os Sasquatches. Ele lembra que aquela região era famosa pelos goblins, como a Layla tinha dito. Mas ao olhar de canto de olho, ele vê os Sasquatches batendo no peito como se estivessem em uma competição de quem era o mais forte, e o mais nojento, pelo visto. Calyx fica batendo a cabeça na árvore, pensando: essa missão tá muito mais feia do que eu imaginei. A Layla pode até ter colocado as armadilhas, mas e eu? Como é que eu vou sair dessa? Ele respira fundo, e como se tivesse uma conversa consigo mesmo, diz: eu não vou morrer aqui. Não vai dar errado. Vai dar certo. Vai dar certo. Com um suspiro profundo, ele sai de trás da árvore e grita para o Sasquatch: hoje é o seu dia. Amigão! O Sasquatch começa a correr na direção dele, mas Calyx, com a cara de quem sabia o que fazia, puxa uma alavanca. Lances voam e acertam o Sasquatch na costela. Aí sim, pensa ele, enquanto o monstro cai no chão igual um saco de batatas. Mas, claro, o primeiro já foi, mas o segundo monstrengo não ficou pra trás. Esse, ao perceber a queda do parceiro, vem correndo e Calyx, sem perder tempo, puxa outra alavanca. Uma corda com vinhas de aranha afiadas aparece do nada, levando o bicho ao chão. E claro, ele tinha dado aquele toque especial a Layla para adicionar veneno de sereia nos espetos. Tudo pra deixar o Sasquatch mais anestesiado que um dentista de plantão. Ele se aproxima, puxa a espada e... pá!
Um golpe direto na cabeça do bicho. E aí, claro, o banho de ketchup acontece. Carlix, como bom herói, quase cai para trás de tanta nojeira. Isso é muito mais sujo do que eu pensava. Ele resmunga enquanto vai até o próximo Sasquatch e dá outro golpe dizendo: esses bandidos são mesmo detestáveis. Mas quando ele estava ali em seu monólogo de monstro derrotado, um Goblin se esgueirava pelas costas dele como um ninja maluco. O sangue começa a jorrar, e antes que Carlix tivesse tempo de reagir, alguém se joga na frente dele. Claro que o Albo, em um último suspiro heróico, se sacrificou para salvar o garoto. O monstro se aproxima, e Carlix, agora consumido pela raiva, corre na direção do Goblin. Ele tenta cortar o bicho, mas o verdinho se agacha e quase faz ele virar um pedaço de carne moída. Carlix escapa, mas não sem rasgar a camisa. Pô, nem a minha camisa estava segura, ele pensa. O Goblin, com sua força curta e seus ataques meio tortos, quase acerta Carlix, mas ele consegue se acalmar e lembrar: eu tenho mais alcance que você, amigo. Pode vir quente que eu estou fervendo. De repente, Carlix acerta o Goblin com um golpe na orelha e quase leva uma facada no ombro. Por sorte, ele se esquiva e dá uma bicuda na mão do bicho. Morre logo, seu imundo! Ele grita enquanto finca a espada no peito do Goblin. O corpo do bicho começa a se contorcer e ele cai, paralisado. Carlix, exausto, deixa a espada cair e se ajoelha diante da fera derrotada. Mas ao olhar o que fez com as próprias mãos, ele não aguenta e começa a vomitar. Tudo parecia um pesadelo, de tão real. Eu realmente achei que ia morrer, mano. E aí, claro, aparece aquela janela do sistema dizendo: parabéns, você derrotou um monstro muito mais forte que você. Recompensas extras a caminho. Ele sobe do nível 8 para o 11, porque nada diz sucesso como um aumento de nível. Mas antes que ele pudesse pensar em respirar, o Crow aparece e pergunta se ele está bem. Logo ele nota os Sasquatches mortos e o Goblin fincado na terra. Você não está machucado, né? Pergunta Crow preocupado. Calix responde que, depois de matar 2 Sasquatches, o resto fugiu. Ele sente uma pontada de culpa, mas sabe que tudo foi parte do plano da Layla. Então ele se lembra de algo e pergunta: onde está o soldado que estava com a gente? Crow responde que é o Albo. Ele aponta para o corpo do rapaz que está parado ali e Carlix, com a voz baixa, diz: não podia ter sido mais cuidadoso. Ele se culpa, mas Crow, em um tom calmo, diz: não foi sua culpa. Ele morreu com honra. Mas Carlix, quase sem acreditar, retruca: honra? Ele morreu. Só isso. Crow sabe que essa foi a primeira vez que Carlix perdeu alguém e deixa claro que o garoto sente a dor de uma forma que nunca sentiu antes. Mas quando mais corpos chegam, Carlix pergunta: o que aconteceu afinal? Crow responde que, no final das contas, 3 morreram e 1 se feriu. Para as circunstâncias, não foi um resultado tão ruim. Mas Carlix só consegue pensar que, no fim das contas, ele só sobreviveu por causa das armadilhas da Layla e porque o Albo se jogou para salvar sua vida. Calix fecha os punhos e começa a gritar enquanto todos os soldados o observam, como se fosse uma cena de filme épico. Ele então pergunta, com aquele ar de quem já sabe a resposta, o que fazer com os corpos no campo de batalha. O Krut, meio sem graça, diz que se o estado do corpo não for tão ruim, podem levá-los embora. Mas o Calix, com aquele jeitinho de nobre maluco, responde: levem todos, não importa como estejam. O Krut começa a se virar para dar a ordem, mas para por ir 1 segundo e percebe algo. Os soldados estavam chorando. Chorando. Isso mesmo, a cena estava tão tocante que até os durões estavam emocionados. É que no fundo, naquele mundo, não era todo dia que um nobre se importava com os servos. Os soldados, tocados, juram proteger a vida de Calix a qualquer custo. O Krut, então, percebe que a expressão de todos havia mudado. Mesmo com a bagunça toda, pelo menos o garoto tinha conquistado um pedaço do coração deles. Ao menos isso já era algo. Algum tempo depois, os soldados se aproximam, prontos para partir. Só estamos esperando o sinal, dizem. Calix percebe que eles olham para ele de uma maneira diferente agora, com mais respeito e determinação. Ele olha para os caras e pensa: ok, agora não é hora de ficar se sentindo culpado. Hora de dar esperança. Então, com toda a energia de um líder improvável, ele elogia a performance deles na batalha contra o Sasquatch. Agora, eles iriam para o próximo destino, sem deixar ninguém para trás, nem que fosse um ferido. Os soldados respondem com um grito de "entendido", como se estivessem prontos para enfrentar até o diabo com a mão amarrada nas costas. E aí, a história dá uma virada quando a cena volta no tempo. Layla, a destemida, estava ali na floresta enfrentando um Sasquatch mais uma vez. Ele vinha com tudo, como sempre. Layla, com a graça de uma pantera, se esquiva e joga uma adaga com uma corda. Ela pula para o lado e sobe numa árvore, deixando o Sasquatch chutando o ar, frustrado. Ela fecha o caminho com a corda e desce para o chão. Mas quando o bicho vem para pegar ela... PAM! Ele dá de cara na armadilha. Puxa, nem tudo na vida é uma bagunça, pensa Layla, enquanto o bicho fica preso e ela se prepara para finalizar. Só que o Sasquatch, como um Hulk da floresta, começa a mexer-se e arranca a árvore do chão. Ela fica pasma. Isso aí não... estava no plano, não! O macaco vem com tudo para abraçá-la.
Mas Layla, com a agilidade de quem treina yoga, se esquiva e começa a enrolar a corda no pescoço do bicho. O Sasquatch começa a perceber que a coisa ficou feia para o lado dele, mas Layla já está no controle. Ela pensa, essa coisa vai ser um saco para controlar, mas não vou dar mole. Ela enfiou o veneno de sereia que o Calix tinha recomendado. Agora, a única coisa que ela pode fazer é torcer para que funcione. Ela puxa a agulha e Deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.